Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso. A gente vai continuar a discutir um pouquinho sobre como que a mente pode ser construída de forma social e biológica, mas a ideia a partir de agora é conhecer um pouquinho mais essa estrutura tão importante para que a gente consiga perceber o mundo. Nós vamos falar brevemente sobre a história do cérebro. A gente vai conhecer um pouquinho como que o nosso cérebro funciona, quais são suas principais células. Nós vamos tentar desvendar um pouco esse mundo, certo? E como que, na verdade, os hormônios conseguem interferir nele e que vão interferir, em última análise, no nosso comportamento. Quer saber mais? Vem comigo! E para começar a falar sobre cérebro, eu vou contar para vocês uma das histórias mais fantásticas sobre esse órgão e como que ele é importante para diferentes funções do nosso corpo. Vou contar a história de um rapaz de 25 anos chamado de Phineas Gage. Bom, a história de Phineas Gage é interessante porque em 1848, quando ele tinha aproximadamente 25 anos, ele trabalhava como capataz na construção da via férrea. Era respeitado por seus subordinados e zelava por eles a ponto de tomar para si as tarefas mais arriscadas, como, por exemplo, dinamitar pedras no caminho da via férrea. Já era fim de tarde quando, naquele dia, um último buraco foi perfurado para colocar explosivo. Gage, como sempre, despejou a pólvora nesse buraco e, com uma barra de ferro de cerca de 1 metro e 3 centímetros de diâmetro, começou a bater, a socar essa barra de ferro para prensar aquela pólvora como ele sempre fazia. Entretanto, quando ele começou a socar, uma fagulha se fez, uma faísca se fez. E isso fez com que a barra fosse projetada para fora do buraco. Bom, como Phineas estava com o rosto próximo ao buraco, e aí a barra de ferro atravessa o rosto dele. Bom, essa figura que vocês estão vendo vai demonstrar um pouco por onde a barra entrou e por onde ela saiu. Mas o que a gente sabe é que a explosão arremessou a barra para fora do buraco com uma força de uma bala. Atingiu Phineas debaixo do olho esquerdo, penetrou no crânio, atravessou a parte frontal do cérebro e saiu no topo de sua cabeça. Seria esse o fim de Phineas Gage? Na verdade, continua a prestar atenção nessa história. Gage recuperou a consciência em poucos minutos e inclusive voltou a falar. Ele foi levado para o hotel, onde um médico nada mais pôde fazer do que tratar seus ferimentos. A principal preocupação era a infecção. As infecções eram um problema, mas os sentidos e a memória de Gage estavam intactos. Em 3 semanas, ele deixou a cama, mas não voltou a trabalhar na via férrea. Bom, você deve estar se perguntando, será que ele teve alguma sequela? Qual sequela foi essa? Bom, ele conseguia se comunicar, ele conseguia se mover, ele conseguia fazer diversas coisas. Bom, uma barra de ferro que atravessa, da esquerda para a direita e faz esse estrago no cérebro dele, como pode não ter gerado nenhum tipo de problema? Bom, continua a escutar um pouquinho dessa história. O corpo de Phineas Gage sobreviveu ao acidente, mas ele tornou-se uma pessoa completamente diferente. Passou o resto de seus dias como um desocupado, vivendo do dinheiro que ganhava, contando sua história, exibindo as cicatrizes e a barra de ferro. Além dessas características, o Phineas se tornou alguém briguento, rabugento, mal-humorado, uma pessoa de difícil trato, falava palavrões sem parar para pensar, coisa que ele jamais havia feito antes desse acidente. Então a personalidade dele parece ter mudado depois desse acidente. Esse é um exemplo muito legal para apresentar para a gente, nesse exato momento, que a personalidade parece residir no nosso cérebro, em algumas regiões importantes do nosso cérebro. Bom, se você quiser conhecer os restos mortais de Phineas, quiser conhecer a barra de ferro tão apresentada por ele nas suas rodas de conversa e tentativa de tirar dinheiro das pessoas, você pode visitar em Cambridge, que fica em Massachusetts. Ele está na Faculdade de Medicina de Harvard. Então, se você tiver a oportunidade um dia
quiser conhecer esse ponto histórico importante da história da neurologia, então, por favor, dirija-se até lá. Mas isso descortinou uma série de informações importantes para a gente sobre o nosso encéfalo, certo? O encéfalo ele é importante para muitas coisas, inclusive para a nossa consciência do mundo e para a nossa personalidade. Bom, em média, o encéfalo pesa cerca de 1,5 kg. Ele é de longe a estrutura mais complexa que nós conhecemos no nosso organismo, capaz de se relacionar com todas as partes do nosso corpo, composto por cerca de 10 bilhões de neurônios. E como a gente já conversou, o nosso encéfalo ele é diferenciado dos outros animais por conta do seu tamanho relativo ao nosso corpo. Ele é muito grande, então ele armazena uma grande quantidade de interações, uma pluralidade de funções muito importante para a manutenção da nossa vida. Então, se eu tivesse que elencar as três principais funções do cérebro, ele recebe informação, seriam essas, né? Ele recebe informação, ele integra essas informações e ele comanda diversas regiões do nosso corpo. Ao receber informações, percebendo o meio externo, ele analisa essa informação e manda uma resposta. Percebam que o sistema nervoso ele pode ser dividido em dois tipos: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, que se liga diretamente a esse encéfalo. E o sistema nervoso periférico ele é formado por feixes de nervos. Esses feixes de nervos eles são conjuntos de neurônios que deixam a medula espinhal e se dirigem a alguma região do nosso corpo. Ele pode deixar a medula espinhal ou pode deixar também o nosso cérebro, a base do nosso cérebro, levando a neurônios para que consigam perceber tal informação. Então o sistema nervoso ele é uma rede bem grande, bem espalhada, totalmente espalhada pelo nosso organismo, capaz então de perceber perifericamente as informações, levando para um ponto central de análise. Bom, como o sistema nervoso ele trabalha fazendo múltiplas funções ao mesmo tempo, talvez fique mais fácil entender o seu funcionamento básico se começarmos a dividir as formas de trânsito de informação. Existem as formas de trânsito aferente e existem as formas de trânsito eferente. Vamos começar pela aferente. Bom, as vias aferentes levam informação do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. E aí nós temos a percepção, a consciência de muitas dessas informações. Por exemplo, a visão, o tato, o calor, o paladar, a pressão sobre a nossa pele. Tudo isso são informações que caminham pelos nervos até o sistema nervoso central e, em última análise, o nosso encéfalo. Nós temos percepção delas. Mas outras coisas aferentes, outras informações que transitam pela via aferente, nós não temos essa percepção. Como, por exemplo, que são importantes também serem tomadas em decisões pelo nosso encéfalo. Como, por exemplo, a pressão dos nossos vasos sanguíneos, o ritmo de batimento do nosso coração. Bom, de outro lado, eu tenho as vias eferentes. As vias eferentes são as vias que levam informação do sistema nervoso central para as diferentes partes do meu corpo. Deixa o meu encéfalo e leva informação para todas as partes do meu corpo, principalmente musculatura. As vias eferentes são divididas em duas: voluntária e autônoma. Autônoma é involuntária, aquela que eu não tenho comando sobre ela. Bom, quando eu penso numa via eferente voluntária, eu estou, por exemplo, pensando nesse momento na via que vai comandar a musculatura da minha face, da minha orofaringe e que vai promover essa minha fala junto a vocês. Então eu tenho aqui um comando voluntário. Eu decido a hora de parar de falar e a hora de voltar a falar. Embora a gente saiba que algumas pessoas não têm muito essa decisão, né? Elas falam sem parar e não conseguem parar, não conseguem decidir. Mentira, claro que conseguem, mas é porque elas têm uma necessidade de falar mais do que isso.
Por outro lado, quando eu penso numa via involuntária, eu posso estar pensando, por exemplo, na excreção de um hormônio qualquer no meu corpo, uma glândula que está promovendo a excreção desse hormônio. Eu posso estar pensando, por exemplo, nos batimentos do meu coração. Eu não consigo fazer o meu coração parar de bater. Por mais que eu queira que ele pare de bater ou não, eu não consigo fazer com que ele mude o seu ritmo, ou melhor, eu não consigo controlar o ritmo. É claro que algumas técnicas de relaxamento me ajudam a diminuir o batimento cardíaco. E algumas técnicas de pensamento, digamos assim, algumas técnicas teatrais me ajudam a acelerar o ritmo do meu coração. Mas eu faço isso de forma momentânea. Eu não comando meu coração, assim como também não comando de forma totalmente voluntária a minha respiração. Você quer ver uma coisa? Você consegue prender a respiração. Ao prender a sua respiração, você usou o seu sistema nervoso autônomo ou seu sistema nervoso voluntário? Bom, você usou as suas vias eferentes voluntárias. Nesse momento que você trava a sua respiração, você quis travá-la. Entretanto, você pode fazer isso durante um pequeno espaço de tempo. Se você prender demais, o seu corpo começa a perceber que algo está errado. Ele vai lá usar algumas possibilidades das suas vias aferentes, lembra? Aferente de aferir, de perceber, vai perceber as mudanças bioquímicas no seu sangue, vai mandar essa informação para o cérebro falando, esse cara está prendendo a respiração, força ele a respirar. E aí uma informação vem como uma enxurrada nas suas musculaturas, principalmente na intercostal e no seu diafragma, promovendo então uma inspiração. Então, quando essa informação vem, você não tem controle, então estou falando de uma via eferente involuntária ou autônoma. Deu para perceber a diferença entre involuntário e voluntário? Entre autônomo e voluntário? Bom, se deu para perceber, legal. Também tente organizar na sua cabeça a diferença entre aferente e eferente. Bom, se eu puder te ajudar, aferente é aferir, é perceber. Por isso, tudo que se percebe manda para o encéfalo, tudo que o sistema nervoso periférico percebe e manda para o sistema nervoso central, usa vias aferentes. Eferente vem de efetivar, de de tomar uma ação. Bom, se eu estou pensando dessa forma, eu estou pensando numa via contrária, uma via que leva a informação do sistema nervoso central para algum lugar, para que esse local sofra uma ação. Ok? Bom, esse esquema que está sendo representado aqui, na verdade, esse fluxo, esse diagrama conceitual de fluxo de informações é muito importante para a gente entender como é que esse sistema nervoso central pode trabalhar, e ele exemplifica um pouco daquilo que a gente estava conversando. Então perceba aqui, o sistema nervoso central ele recebe informações desse lado rosa, chamado então de um lado aferente. São os neurônios aferentes, aqueles que conduzem informação para o sistema nervoso central. Bom, no sistema nervoso central, ele vai tomar a decisão e mandar essa decisão através do sistema nervoso da parte do seu sistema nervoso que se utiliza das vias eferentes, dos neurônios eferentes. Nesse caso, ele vai comandar de forma voluntária músculo esquelético e de forma autônoma uma série de coisas. Glândulas, como nós falamos, músculo liso, músculo cardíaco, coisas que a gente não tem consciência que a gente não tem consciência não, desculpa, que a gente não tem comando do seu controle. Agora, um ponto que é importante, que eu quero que você preste atenção, é essa seta hormonal. Diversos hormônios vão atuar sobre o meu sistema nervoso central, promovendo uma série de ações. Então, o sistema nervoso central ele é comandado através ele utiliza neurônios aferentes e eferentes para perceber e comandar o corpo. Mas os hormônios, quando atingem o meu cérebro, também levam informações que fazem com que ele tome certas decisões diferentes do que ele tomaria sem aquele hormônio. Você deve estar nesse momento se perguntando quais hormônios, quais mudanças, será que isso vai ser importante para o curso de psicologia? Olha,
perceba que é muito importante sim, a gente vai conhecer os hormônios, mas não agora. Perceba um pouquinho, a gente ainda precisa aprofundar um pouco mais sobre esse nosso cérebro e a gente precisa conhecer um pouco mais do seu funcionamento. Então, guarda um pouco essa curiosidade que ela vem numa aula mais à frente, ok? Essa resposta vem numa aula mais à frente. Bom, eu acho que durante a minha fala eu posso ter deixado transparecer que apenas o nosso encéfalo é responsável por analisar informações e dar respostas a essas informações. Bom, vamos um pouquinho mais devagar, porque outras partes do meu sistema nervoso central também conseguem dar resposta a uma informação percebida do mundo externo. E aí eu preciso trazer um caso bastante interessante que provavelmente você já viu acontecer e agora a gente vai explicar como é que esse processo se dá, certo? Que é o reflexo patelar. Quando eu sento, por exemplo, não sei se alguém já se colocou nessa situação, você sentado na mesa, numa cadeirinha, o médico vem com um martelinho e pá, pá, dá uma batidinha no seu joelho. E aí você percebe que, opa, a perna levantou. Se alguém já passou por isso, sabe que você levanta essa perna muito instintivamente. Bom, se você nunca passou por isso, tente bater, tente achar o ponto na sua casa, que é o ponto que vai promover esse levantar da sua perna. E se você nunca viu, eu te indico olhar diversos desses programas médicos, dessas séries médicas, porque toda hora alguém está fazendo esse procedimento. Bom, o que ele é efetivamente? Ele é uma demonstração da funcionalidade de um processo que é conhecido como arco reflexo ou reflexo espinhal. Então, perceba que quando um médico vem com aquele martelinho e pá, bate no seu joelho, os neurônios aferentes vão pegar essa informação e vão levar para a medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central. Bom, o fluxo normal de informações seria: sobe a medula espinhal, chega ao encéfalo, o encéfalo processa essa informação e manda uma resposta através dos seus neurônios eferentes. Só que nesse caso, o que acontece é que a informação ela caminha de uma forma um pouco mais rápida. Os neurônios aferentes percebem a informação, levam até a medula espinhal e na própria medula espinhal eu tenho uma informação já retornando pelos neurônios eferentes, os neurônios motores. E aí eu tenho esse levantar da minha perna. Antes mesmo do cérebro tomar consciência desse toque no joelho, dessa batidinha no seu joelho, a medula espinhal já mandou uma resposta direto para a sua musculatura da sua perna, promovendo o levantar dela. É claro que o cérebro vai tomar consciência desse toque, mas a informação de resposta já foi dada. E aí eu trago para vocês uma informação interessante, porque é mais uma forma de resposta sem necessariamente a informação ter sido comandada pelo nosso ponto central de comando, que é o nosso encéfalo. Então a medula espinhal também é capaz de promover esse tipo de resposta. É uma resposta padrão, não é uma resposta que vai variar de acordo com a intensidade de batida no seu joelho, mas é uma resposta vinda direto da medula. Por isso, reflexo espinhal ou arco reflexo, que parece um arco, né? A informação chega e pum, retorna para a musculatura. Você deve estar curioso para saber como que isso tudo se relaciona com a consciência e com a ação efetiva de alguém, não é? Como é que a gente traduz esses impulsos nervosos do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso somático ou voluntário num impulso para um comportamento, como os hormônios interagem com esse cérebro. Bom, a gente vai precisar conhecer um pouquinho mais de cérebro, um pouquinho mais das áreas do cérebro, a gente vai precisar conhecer um pouquinho mais sobre as informações que vão levar essa mudança de comportamento num órgão tão especial quanto esse. Bom, a nossa conversa já está se estendendo. Eu espero que você tenha compreendido até aqui um pouquinho dessa nossa introdução ao mundo do cérebro. A gente volta na próxima aula mostrando uma cirurgia de cérebro, uma cirurgia no cérebro, melhor dizendo, e mostrando um pouquinho mais sobre o funcionamento dele, certo? Então, bom estudo, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.